Olá, seja bem-vindo. 30 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o prefeito municipal Celso Florencio para conversarmos sobre os assuntos relacionados à cidade, já que entramos na semana do aniversário de 374 anos de Jacareí. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Celso. Seja bem-vindo. Muito obrigado por comparecer hoje aqui. Muito bom dia. Sempre um prazer estar aqui. Ainda mais falando da nossa cidade, no aniversário da nossa cidade. Essa semana, sexta-feira, Jacareí completa 374 anos. Então é um prazer estar aqui no Bom Dia. Bom, Celso, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o panorama geral do seu governo, né? Você assumiu no 1º de janeiro do ano passado, né? E agora está completando aí basicamente 1 ano e 3 meses, né? Que balanço você faz do seu governo, das ações? Olha, eu faço um balanço bem positivo, ainda com toda a diversidade que tivemos, a gente conseguiu evoluir em muitas áreas, né? Na saúde, hoje a gente está com 4 UBSs em construção e agora vai sair a do Emília também. Então estamos com Imperial, Esperança, Jardim do Marquês, o Emília e Jardim Luiza. Jardim Luiza a gente já entrega esse ano. Na Santa Casa, a gente conseguiu aumentar em 40% o número de leitos para enfermaria adulto. Isso precisou levar a pediatria para o Hospital São Francisco, que também garante maior conforto para as nossas crianças quando ficam internadas, porque a nossa UTI pediátrica está no São Francisco. Então, muitas vezes, se a criança tinha uma piora, ela voltava, ia para o São Francisco, voltava para a Santa Casa. No UPA, a gente conseguiu melhorar muito a qualidade do atendimento do Dr. Telmo, seja com o Resolve Já Saúde, que são 2 salas de triagem para facilitar, chegou a reduzir em 64% o tempo de fila, levamos o laboratório para dentro do UPA, levamos sala azul para criança autista, sala lilás. No caso do autismo, a gente entregou a Estação Evoluir, que é um marco para a cidade no que diz respeito ao atendimento das crianças neurodivergentes na nossa cidade, na educação, além também de todo o apoio às crianças neurodivergentes da nossa rede. A gente está com a creche do Esperança sendo construído, vamos construir o Centro de Educação Integral no Jardim das Oliveiras, estamos reformando 6 novas escolas totalmente esse ano. Então já começamos pelas 2 do Bandeira Branca, estamos também na EMEI do Califórnia, que a gente vai reconstruir totalmente a escola, mais do que entregar prédios novos, é reformar os que estão em estados não muito bons, né? A gente tem escolas muito antigas que precisavam dessa revitalização total. Na parte de desenvolvimento econômico, a gente conseguiu aprovar o plano diretor. Depois de tanto tempo, a cidade passa a ter plano diretor, volta a gerar muito emprego. A gente teve um saldo muito positivo em 2025 de geração de emprego e também algumas boas notícias que a gente já deu também de grandes investimentos, como o caso do Mercado Livre, que vem com a expectativa de gerar 5 mil empregos na cidade. Então isso traz toda uma nova cara para a cidade. Melhoramos muito o serviço de zeladoria, ainda reconheço que tem muito a melhorar, mas é um contrato de PPP com a Ambiental, todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente teve uma briga bastante grande com a empresa, né, que faz toda a zeladoria da cidade, que cuida do lixo também. Então a gente tem notificado, multado e isso tem dado um bom retorno na melhora do serviço. A gente está na época de chuva e o mato está controlado, né? Não está na melhor situação, mas a gente espera que estamos numa crescente, né? Então eu acredito que vai aumentando a qualidade do serviço ao longo do tempo. Mas esse ano a gente já está muito melhor do que o ano passado e com certeza o ano que vem a gente vai estar melhor ainda. Então a gente tem uma série de mudanças que a gente fez também, que tem gerado um retorno de produtividade dentro da prefeitura, áreas específicas que nem saúde, educação estão com grandes projetos em andamento, infraestrutura. A gente já começou a obra de duplicação da Padre Eugênio, da duplicação da Malak Assad e total revitalização da Padre Eugênio. Ali na Malak, quem passa ali perto da rotatória com a Mário Covas, já vê uma obra ali no canto direito de quem vem para o centro. Aquilo já é a drenagem para depois vir a duplicação. Então essa é uma obra que já está em andamento. A da Padre Eugênio, todo mundo não acreditava, a gente já está começando também com a drenagem ali na altura do Manacás. Então são obras que são extremamente importantes de revitalização da cidade, de melhoria da qualidade de vida. 2 obras de drenagem que também estão saindo do papel esse ano, que é a do Turi, onde a gente sofreu mais com as enchentes esse ano, tanto Turi quanto Ramira Cabral. Ramira Cabral já tem empresa vencedora, está só fechando a questão da ligação da Ramira Cabral com a Lúcio Malta, então
precisa de uma desapropriação de um estacionamento para a gente conseguir passar a tubulação. E também a Duturi, também já estamos fechando a licitação, já tem empresa vencedora que vai começar essa obra em breve. Sem dúvidas, muitos projetos aí, então, já sendo, né, foram desenvolvidos ano passado, estão em desenvolvimento esse ano, mas eu queria trazer um pouco a questão das finanças, né? Você pegou a prefeitura com um saldo não tão positivo assim, e no primeiro ano já teve um saldo mais positivo. Como que foi feita essas ações relacionadas às finanças? A gente precisou fazer muitos cortes de gastos, né? Então, a gente reduziu em 30% o contingenciamento de contratos, a gente estava com uma situação bastante delicada, então a gente fez revisão de todos os contratos da prefeitura, tentamos equalizar. Hoje a prefeitura não está 100% no azul, mas está estabilizado e possibilitando que esses projetos saiam do papel. Então, acho que a lição de casa de colocar as finanças em dia, eu sempre equiparo a prefeitura à casa da gente. Não tem como a gente fazer uma reforma se a gente está devendo ainda no cheque especial, se a gente está devendo no cartão de crédito. A gente precisa primeiro pagar, acertar, para depois começar as reformas. Então, a gente fez muito disso no ano passado. A gente acertou as finanças, investimos em projetos que estão saindo do papel agora, investimos na modernização de leis, na modernização da máquina pública, e agora a gente tem acompanhado, né, os frutos do ano passado dando retorno esse ano. E esse controle de finanças chegou a impactar nos serviços oferecidos pela prefeitura ou não? Não chegou, acho que a gente conseguiu, mesmo negociando os contratos com os fornecedores, conseguiu manter a qualidade do serviço, né? Então, quem é usuário do serviço de saúde sabe que não houve uma piora, muito pelo contrário, a gente conseguiu melhorar bastante a qualidade do serviço de saúde. Tem muito a melhorar? Sempre tem, mas na educação também a gente voltou a fazer investimentos que não estavam sendo feitos em parte de infraestrutura. Então, a gente começou a reduzir o custo sem prejudicar a qualidade dos trabalhos, mas também dando um salto positivo. Inclusive, a gente, quando chegou, os funcionários públicos estavam trabalhando 6 horas porque a prefeitura estava sem dinheiro para o Vale-Refeição. E quando a gente volta a todo mundo trabalhar 8 horas, isso melhora a qualidade do serviço, porque automaticamente as pessoas estão passando mais tempo no trabalho e mais tempo atendendo o público. Então, isso tem ajudado bastante. Bom, e agora eu queria falar um pouco sobre as secretarias, né? Que nesse 1 ano e 3 meses tivemos algumas mudanças, sobretudo na sua estrutura, né? Então, algumas mudanças, né? A Secretaria de Assistência Social passou a ser Desenvolvimento Social, Esportes e Recreação, Esportes e Qualidade de Vida, a Infraestrutura e Zeladoria Urbana, né? Agora a gente tem uma de Infraestrutura e a Zeladoria Urbana foi para o Meio Ambiente. Essas mudanças mudaram no jeito que elas atuam ou foi mais mudanças de nome? Como que foi isso? Não, muda quando a gente muda o nome, a gente também muda o perfil da secretaria. Quando a gente sai de Secretaria de Assistência Social para Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente está redirecionando a secretaria para geração de emprego, para ter um suporte, para que as pessoas saiam da assistência, para que as pessoas rompam a linha do assistencialismo e consigam ser autossustentáveis, consigam ter a sua qualidade de vida. Por isso que para a gente, toda vez que eu brigo muito por trazer emprego para a cidade, para trazer investimentos para a cidade, porque quando a gente traz um grande investimento que vai gerar emprego, você está impactando diretamente na vida das pessoas, principalmente as que hoje são assistidas pela assistência social. A assistência social ela tem que ter o papel transitório. Ela tem que dar aquele suporte para as pessoas que estão num momento de vulnerabilidade, mas a gente tem que ajudar a romper essas pessoas, esse ciclo de vulnerabilidade. Quando a gente fala de esporte e qualidade de vida, é porque eu acredito muito que o esporte ele pode trazer uma qualidade de vida e saúde, né? Quando a gente fala na Secretaria de Saúde, muitas vezes a gente está falando do tratamento de doenças, mas na Secretaria de Esporte a gente está falando de prevenção de doenças. Então, e isso também, o Dude enquanto secretário, a Juliana enquanto secretária da Desenvolvimento Social, tem essa formação. O Dude tem ajudado bastante para trazer qualidade de vida. A gente teve uma ótima notícia que Jacareí voltou para o futebol, e acho que todo jacareense gosta de torcer por Jacareí, e isso traz um impacto extremamente positivo para a cidade, não só de ter um time de futebol com o nome da cidade, mas de ter as peneiras na cidade, de ter geração de emprego, porque um clube gera bastante emprego também, movimenta a economia. Então, para a gente, isso é muito importante. A Secretaria de Zeladoria Urbana, antes era Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. A gente fusionou a Zeladoria Urbana com a Secretaria de Infraestrutura.
Por quê? Porque parte da zeladoria urbana era feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria, parte para a Secretaria de Infraestrutura. Então, se precisava limpar um bueiro, era a Secretaria de Infra. Se precisava podar uma árvore, era a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria. Então, a gente fusionou tudo que é zeladoria numa única secretaria para ter melhor sinergia. E o meio ambiente, que diz respeito tanto à política do município de proteção ambiental, de projetos de proteção ambiental, a gente fusionou com o planejamento, que tem muito a ver a pauta do meio ambiente com o planejamento urbano. Não tem como o planejamento estar descasado do meio ambiente, né? A gente fazer o planejamento urbano da cidade sem pensar no meio ambiente, sem pensar nos dias que vêm pela frente. Então a gente foi fazendo essas mudanças principalmente para acomodar melhor o serviço, gerar uma sinergia de equipes, e a gente levou para a Secretaria de Planejamento muito de tudo que ficava espalhado pela prefeitura de avaliação de projetos. Quando chega um grande empreendimento, ele chega na Secretaria de Planejamento Urbano e era distribuído para outras secretarias. Então a gente condensa tudo isso na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente para que essa secretaria possa ter uma sinergia, principalmente dos técnicos, com o técnico do meio ambiente, conversar com o técnico da drenagem, que vai conversar com o técnico da pavimentação, e todo mundo conversar ali, chegar numa resposta muito mais rápida e propiciar novos investimentos para o município. Então, uma integração maior entre as secretarias, né? Exatamente. Bom, Celso, peço licença, a gente já retorna à nossa conversa. Iniciados em 2022, as obras no Morro do Cristo estão suspensas desde 2025 e têm gerado preocupação entre moradores da região. O novo processo de licitação já foi aberto e prevê a retomada dos trabalhos. Veja os detalhes na reportagem. As marcas estão na parede e no chão. Infiltrações e rachaduras passaram a preocupar moradores da região do Morro do Cristo, desde o início das obras de revitalização e da construção do estádio de rugby. Iniciado em 2022, o projeto deveria ter sido entregue em março de 2023. Mas atrasos e a suspensão do contrato junto à empresa responsável em julho de 2025 acabaram paralisando tudo. A casa do Walter foi uma das afetadas. É a infiltração que tem pelo muro, que a água vaza, ela jorra, ela não vaza, ela jorra. E não é água com terra que invade a minha casa, de fora a fora, estragou a minha área gourmet inteirinha. Entendeu? Que lá fede mofo, perdi armário, perdi tudo. As trincas aumentaram, né? Ainda tem o muro estufado, que a impressão que dá parece que ele invadiu até um pouco da minha casa com a terra. Eles estiveram aqui, fizeram uma medida de contenção lá atrás, que agora não vaza mais. A água não vem mais quando chove. Mas continua ainda o problema no meu muro, rachado, né? A minha área do fundo, que eu não posso usar. Os meus netos não correm mais no corredor porque existe um medo da gente ainda, não dá para confiar. Ninguém veio aqui ver, a gente teve que correr atrás, entendeu? A situação passou a ser discutida na Câmara Municipal, onde a vereadora Maria Amélia encaminhou um documento à Prefeitura pedindo solução para uma cratera que se abriu no local. Essa cratera não tem perigo algum para o munícipe, porque está sendo monitorado. Ela causa, sim, transtorno, porque assustador, né? Teve vídeo que foi narrado, inclusive, mas tive a garantia por meio de uma fala da Prefeitura, dizendo que tanto a Defesa Civil quanto a infraestrutura tem estado presente para poder sanar aí qualquer tipo de problema. O projeto foi orçado em mais de 14 milhões de reais, segundo os dados do Portal da Transparência. Até a data da rescisão, 69% da obra havia sido concluída. O vereador Gabriel Belém também acompanha o caso desde 2025 e questiona o andamento das intervenções no local. Ele já encaminhou ao Executivo pedidos de avaliação dos impactos ambientais e estruturais na área, que tem gerado preocupação quanto à segurança. Recentemente, solicitou detalhes sobre o financiamento da obra que é feito pelo CAF. São muitos os pontos de preocupação, mas acho que mais relevante que isso é a responsabilidade com o recurso público, né? A gente está falando de um recurso muito grande que foi despendido para realizar essas obras e que não está sendo aplicado adequadamente.
o CAF, que é o banco que realizou o empréstimo que financia a obra do Cristo, a obra da ponte, a obra de duplicação da Castelo Branco, só libera esses recursos conforme a obra avança. Se a obra não avança, o recurso não é liberado. E a gente já começou a pagar esse empréstimo. Então é um dinheiro que sai do bolso do contribuinte e que não está voltando em retorno, né? Que não está sendo apresentado pelo poder público. Em resposta ao pedido do vereador, a Prefeitura encaminhou um cronograma atualizado e informou que o projeto está novamente em processo de licitação, com custo estimado em 14 milhões de reais e conclusão prevista para abril de 2028. E voltamos a falar com Celso Florencio, prefeito de Jacareí. Bom, Celso, a gente acabou de acompanhar aqui uma matéria, né, sobre as obras no Morro do Cristo. Queria saber, temos atualizações, uma nova previsão de quanto essa obra poderá ser concluída? Ali teve alguns problemas de projeto e de execução da obra. A empresa não estava entregando a contento. Então, os nossos técnicos identificaram, multaram a empresa continuou não respondendo, e essa multa gerou a rescisão contratual. O que a gente não pode é que, aí eu concordo com o vereador, a gente tem que ter muito respeito ao dinheiro público. E a gente não podia pagar uma obra que não estava sendo executada adequadamente. A prefeitura rescindiu com a empresa atual, está fechando um novo projeto e já está com a licitação aberta. Então a gente vai dar um retorno muito rápido para a sociedade, principalmente as pessoas que moram ali no entorno do Morro do Cristo. A gente está fazendo agora na parte de baixo toda a canalização ali da Helgolândia, que dava muito problema de enchente ali no balneário. Então quem mora ali no balneário sabe que hoje, com o início das obras, já está sendo efetiva a questão de enchentes. Isso tem ajudado bastante. E assim que a gente conseguir finalizar essa nova licitação, a gente retoma a obra, mas retoma a obra com qualidade. Acho que é muito importante a gente deixar isso claro, que a empresa ela foi notificada, a gente tem relatórios que fomos tentando ao limite que a empresa terminasse. Se a empresa não está indo a contento, tem que rescindir o contrato, parar de pagar essa empresa e aí a gente já está acionando juridicamente para que essa empresa também devolva parte dos recursos, principalmente da multa pelo mau desempenho. Certo, Celso. A gente viu aqui, né, essa matéria, né, que foi fruto de dois documentos feitos por vereadores. Então eu queria saber de você, como que você vê a relação entre o executivo e o legislativo no seu governo? Olha, a gente tem uma ótima relação com os nossos vereadores. Os nossos vereadores são muito propositivos. Acho que o ano passado a gente encaminhou muitos projetos de lei aqui para a Câmara. Sim. Uma quantidade bastante significativa. Acho que fazia muito tempo que a Câmara não tinha tanto trabalho em avaliar esses projetos, porque e são projetos densos, desde o plano diretor, né, que agora chega a lei de uso e ocupação do solo também, que é outro projeto bastante significativo, as leis anuais de orçamento, mas também leis de todas as áreas, né? A gente conseguiu fazer leis na área de desenvolvimento social, esporte, educação, saúde, prevenção, diversas questões, né, que a gente tem tratado dentro da prefeitura, que precisa de projeto de lei e vem para a Câmara. Até agora a gente não teve nenhum projeto reprovado, a gente tem essa conversa muito clara com a Câmara, a gente apresenta os projetos, os vereadores muitas vezes participam da elaboração, sugerem, conversam com as suas bases, trazem sugestão. Então, tudo que é construtivo, que vem da Câmara, é sempre muito bem-vindo para o Executivo. Eu acho que são poderes totalmente autônomos, cada um tem a sua rotina de trabalho, não existe uma interferência no trabalho da Câmara, nem a Câmara no Executivo, existe uma autonomia, isso é até importante deixar claro, e é importante que essa autonomia exista para defender o interesse público, mas existe também uma parceria pelo bem comum da sociedade. Então, tudo que se entende que é bem comum, acho que existe essa parceria entre Câmara Municipal e Executivo. Bom, Celso, como você falou, né, muitos projetos de lei vindo lá da Prefeitura, né, os projetos de lei do Executivo, né, eu trouxe alguns aqui que eu acho importante destacar, né, primeiro deles o Sou Atleta, né, qual que é a importância desse projeto para o desenvolvimento do esporte aqui na cidade? O Sou Atleta, ele fala tanto do esporte de alto rendimento, como também do esporte ali na iniciação, as pessoas que estão fazendo a iniciação dentro do esporte, né? Eu acredito muito no esporte, não só como promotor da qualidade de vida, como a gente já falou, mas como promoção da cidadania. As pessoas que fazem, né, e principalmente as nossas crianças, que entram nas equipes competitivas, elas vão ter uma sensação de grupo, de pertencimento, de levar o nome da nossa cidade muitas vezes para competições fora.
Então, esse projeto vem a calhar junto com tudo que a gente acredita no esporte e vem dar subsídios para que a Secretaria de Esporte possa atuar ainda mais, trazendo benefícios dentro da iniciação científica, dentro do esporte de alto rendimento. É importante falar que no ano de 2025 a gente teve um ótimo rendimento das nossas equipes esportivas, principalmente as que competem por Jacareí, apenas com atletas de Jacareí e conseguindo títulos que até então a gente não conseguia há muito tempo. Então, fico muito feliz de ver esse desdobramento e de ver que a cidade tem tanto de cidadania quanto também de qualidade de vida. Bom, Celso, agora mais indo para a área da educação, né? Na última sessão ordinária que nós tivemos a aprovação, né, do projeto de lei que muda, né, na verdade, que altera a lei dos conselhos de escola. Foi uma atualização dessa lei, né? Quais foram as principais mudanças? Qual que era a importância de fazer essas mudanças? Olha, na educação, a gente segue muitas legislações federais e a nossa legislação estava defasada, e até para fazer com que a escola tivesse um pouco mais de autonomia nos recursos públicos que são destinados à escola, para gerar mais segurança para os diretores, para os gestores das escolas, a gente fez essa atualização do projeto e isso vai diretamente também para a gente mexer na qualidade da educação. A partir do momento que a gestão da escola tem mais autonomia, tem mais poder, ela também pode oferecer uma melhor qualidade para os alunos, para a comunidade. Então, esse é mais um projeto também que vai de encontro também a todas as normativas federais e estadual, que a gente segue toda, principalmente serviço público de saúde e educação, ele é muito regrado por leis federais e também estadual, e a gente tenta trazer essa atualização para modernizar e trazer também, toda vez que a gente fala da gestão pública, a gestão pública de 10 anos atrás era muito diferente da gestão pública de agora. E muitas vezes a gente está gerido pela mesma lei de 10 anos atrás. Então, fazer a atualização das leis é extremamente importante para estar diante dos novos contextos que a administração pública tem de desafio. Perfeito, Celso. Peço licença e a gente já retorna à nossa conversa. E no esporte, o Jacareí FC voltou a vencer em um momento decisivo da primeira fase no Paulista A4. Na noite do último sábado, a equipe foi até Assis e derrotou o Vocem por 1-0, resultado que encerrou um jejum de 5 partidas sem vitória e recolocou o time na zona de classificação para o mata-mata. Com o resultado, o time chegou aos 22 pontos e assumiu a 6ª colocação, voltando ao grupo dos 8 melhores que avançam para a próxima fase. A definição fica agora para a última rodada, quando o time entra em campo contra o Ecos, que soma 21 pontos e aparece logo atrás na tabela. O confronto direto está marcado para sábado, 4 de abril, às 3 horas da tarde, no Estádio Municipal do Cambuzano. Mudando de assunto, a Prefeitura, em parceria com o Contur Jacareí, promoveu o Encontro Rural. Com a participação de outras instituições voltadas ao turismo, o evento apresentou uma série de ações para o fortalecimento do turismo rural na cidade. Saiba mais na matéria a seguir. No dia 25 de março, a Sala Mário Lago foi palco do Encontro Rural, evento realizado pela Prefeitura de Jacareí em parceria com o Conselho Municipal do Turismo, o Contur, além de entidades do Sistema S e outras instituições ligadas ao turismo no município. O encontro de hoje é um encontro rural, a gente quer fazer um mapeamento, né, das empresas na área rural e que Jacareí, se você não sabe, 79% da nossa área é rural. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, faça esse mapeamento das empresas que fazem a produção, né? Tem o leite, tem o queijo, tem o vinho, tem a cachaça, tem muita coisa rica por aí que a gente tem que fomentar e poder fazer também um circuito turístico em relação a isso. O encontro teve como objetivo apresentar as iniciativas desenvolvidas no município que promovem o fomento e oferecem suporte aos proprietários e produtores rurais que atuam no turismo em Jacareí. Eu acho que isso, para mim, sempre foi fundamental, as parcerias, né? A gente está com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Diretoria de Agricultura, Turismo, Comércio, Trabalho e Renda, né? Meio Ambiente, o Sistema ESC, SENAC, SEBRAE, SESC, Sindicato Rural também,
sempre quando a gente fomenta com muito mais gente, é muito mais fácil da coisa caminhar. Todo mundo está se unindo, né, para poder fomentar essa parte e poder também com isso auxiliar o produtor rural, né? A gente quer o quê? Muitos já têm a sua divulgação, mas a gente quer ampliar essa divulgação, né? Para que, e como a gente assistiu agora também, o Sesc falando, para você ter turismo, você não precisa sair do seu município, você tem o turismo aqui dentro também. As atividades turísticas também desempenham um papel social e comunitário. Nesse sentido, fortalecer os vínculos e capacitar o setor de turismo rural em Jacareí contribui diretamente para a valorização da cultura local. A operacionalização ética e sustentável do turismo envolve todo um grupo de atores sociais que se mobilizam para a realização da atividade turística, né? Então, hoje, está aqui presenciar várias produtoras, produtores rurais, representantes do poder público, da iniciativa privada, do Sistema S como um todo, só ratifica para a gente que o turismo é uma atividade que não se faz sozinho, que se faz em grupo. O encontro também teve como objetivo promover um mapeamento dos espaços rurais, por meio de um formulário disponibilizado no perfil do Contur Jacareí no Instagram. O rural é maior que o urbano, né? Então, isso já é um fato. Então, como que a gente cada vez mais faz esse mapeamento para a gente poder divulgar essas pessoas, produtores, seja de mel, de cachaça, de queijos, ou estabelecimento, aras pesqueiros. Então, é um movimento muito grande a partir de agora de trazer essa cadeia produtiva e fomentá-los. A gente está com o Instagram do Contur Oficial de Jacareí, lá vai estar o cadastramento desse QR Code, desse mapeamento, perguntando, né, que categoria que a pessoa está, se é ecoturismo, se é pesqueiro, se é um aras, se é um produtor. Então, esse formulário está bem específico e pode encontrar nos canais. E voltamos a falar com o prefeito Celso Florencio. Bom, Celso, como que você coloca o turismo na sua gestão? Olha, principalmente o turismo rural, aqui em Jacareí tem muito espaço para crescer. Sempre costumo dizer que o principal turista tem que ser o próprio cidadão da cidade. E aqui em Jacareí a gente tem muitos atrativos que muitas vezes a gente desconhece, principalmente na nossa área rural. Quando a gente está falando de turismo, a gente também está falando de geração de emprego, geração de renda para as pessoas. Então, vai muito a calhar com a nossa principal bandeira, né, que é o desenvolvimento da cidade. Então, a gente tem que utilizar o que a gente tem de melhor para o jacareense, para a qualidade de vida do jacareense, mas também para gerar emprego e renda aqui. Bom, Celso, você falou a questão de gerar empregos, né? E você já tinha falado lá no começo sobre o Mercado Livre, né? Que está vindo aqui para a cidade, né? Você anunciou nas redes sociais da relação com a atualização do plano diretor, com a chegada de novas empresas. Como exatamente, qual que é a relação desses dois eventos? Olha, quando a gente fala de um empreendimento de 140, que pode chegar a 240 mil metros quadrados de construção, 140 mil metros quadrados de área construída, a gente está falando de 20 campos de futebol. É uma área gigantesca sendo construída, basicamente promessa de emprego de 5 mil empregos. Ninguém faz um investimento desse tamanho se não tiver segurança jurídica. E o fato de ter um plano diretor desatualizado gera uma insegurança jurídica no investidor. E a gente sabe que existe uma concorrência muito grande entre as cidades. No caso do Mercado Livre, havia concorrência com outras cidades. A gente está participando de outras concorrências para trazer outras grandes empresas para a cidade. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso e a gente sabe que qualquer fator é decisivo, principalmente um fator que possa gerar uma suspensão da obra, né? Como no caso de um plano diretor desatualizado, você começar uma obra desse tamanho, você pode ter alguma ação judicial. Então, toda essa insegurança faz com que o investidor queira investir no lugar mais seguro possível. E hoje, com tudo que a gente tem feito, seja na parte de capacitação, seja na parte de atualização de leis, ou até mesmo, como eu disse, que a gente fez a reforma da Secretaria de Planejamento para dar velocidade na aprovação de projetos, sempre dentro da lei, mas com mais velocidade, porque isso também é um diferencial que atrai investimentos para a cidade. Então, estar na rota de investimentos é extremamente importante e garantir as principais qualidades para um investimento. Jacareí tem algumas qualidades natas da cidade. Sua localização, população, disponibilidade de recursos de água, isso sempre foi um grande diferencial.
Mas nos últimos anos a gente viu a cidade não receber grandes investimentos por questões legais, por questões econômicas. Então a gente precisa trabalhar para tirar essas que atrapalhavam, né, essas questões que atrapalhavam a cidade, para colocar a cidade novamente em uma rota de investimento. E acho que agora a gente vem numa crescente bastante positiva. A gente anunciou o Mercado Livre, devemos anunciar outro investimento grande na sequência. Então a gente está muito feliz com os resultados que têm vindo e quando a gente fala da geração de emprego, a gente está falando da mudança real das vidas das pessoas, né? A pessoa com a sua carteira assinada, sabendo que vai ter o seu salário no fim do mês, muda muito a qualidade de vida, não só daquela pessoa, mas de toda a sua família. Então, e quando a gente vê um empreendimento desse chegando e com outros também que a gente trabalha bastante para viabilizar, para a gente é muito gratificante ver o resultado final. As obras já começaram, quem passa ali perto da Dutra, na altura do pedágio ali, olhar para o lado da Lucas Nogueira Garcês, já vê bastante movimentação. A expectativa é que em abril do ano que vem já seja entregue a primeira parte do Mercado Livre. Então isso traz para a gente uma segurança de que vai ter geração de emprego já para o próximo ano. Isso é muito importante para a cidade. E outra, que um outro fato positivo do Mercado Livre, que hoje ele não vai ficar na Lucas Nogueira Garcês. Ele vai ficar na futura Via Oeste, que era tão sonhada, que é a ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Castelo Branco. Então, além da viabilização do Mercado Livre, a gente vai viabilizar outra obra de infraestrutura muito importante para quem é da região Oeste, sabe do que eu estou falando, o quanto é esperada essa ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Castelo Branco, ali passando por trás, meio que margeando o pedágio, porque quando o pedágio entrou naquele ponto, ele foi matando economicamente a região oeste da cidade. Foi destruindo, né, foi tirando a competitividade da região oeste. A região leste, que é aqui na divisa com São José, cresceu muito mais do que a região oeste. Então, com essa nova avenida, a gente espera também trazer de volta a região oeste para o desenvolvimento, para que Jacareí cresça por inteiro. Bom, e ainda na parte, né, das indústrias aqui na cidade, temos a situação com a Sherry. Temos alguma atualização, né? Ela está parada, né, há uns bons anos já. Tem expectativa de retorno ou de reapropriação daquele espaço pela prefeitura? Olha, no ano passado a gente chegou a mandar um ofício notificando a Caoa Sherry que a gente iria desapropriá-la, já que foi feito investimentos públicos para a viabilização da planta e, infelizmente, eles não cumpriram com o planejado, que era trazer emprego e desenvolvimento para a cidade. Desde então a gente tem evoluído bastante na conversa com eles. A prefeitura não tem interesse de desapropriar o prédio para ficar com o prédio. A gente quer ver o prédio funcionando com empresas lá dentro, produzindo, trazendo riquezas para a cidade. A nossa expectativa está muito positiva de ter aí uma viabilização até o fim desse ano. A gente sabe que a partir do ano que vem ainda muda as questões legais da reforma tributária, então isso vai impactar com todo o setor produtivo nacional. Então a gente está bem esperançoso para em 2027 a gente ter boas notícias ali para aquela planta, que eu tenho certeza que vai gerar uma externalidade muito positiva para toda a região, principalmente que a gente tem visto a cadeia automotiva no Vale do Paraíba sendo reduzida, sendo diminuída, seja pela diminuição da própria GM em São José dos Campos, seja pelo fechamento da Ford em Taubaté, mas eu acredito que aqui a gente vai conseguir reverter. Certo, Celso. Peço licença e a gente já retorna à nossa conversa. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores. A gente volta já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais.
Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 8ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, presidente da Câmara, discursou na tribuna sobre o seu projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua. Veja. A gente fica muito feliz aqui de estar dando título de utilidade pública para essa associação. A gente sabe da luta de vocês de 30 anos resgatando a corrida de rua de Jacareí. Eu acompanhei vocês há muito tempo, né, Joaquim? Desde naquela época a gente fazia... A gente não, né? Vocês faziam, a gente acompanhava. Aquelas coisas de rua, em especial aquela que saía do Bandeira Branca e vinha até o São Luís ali. Era muito bacana que agora com essa utilidade pública que vocês consigam resgatar novamente, trazer mais jovens, mais pessoas à prática da corrida de rua. Porque hoje todos sabem que a corrida de rua está crescendo a cada dia. Já o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, também falou sobre o projeto. O parlamentar ressaltou a relevância do tema e a valorização da entidade esportiva. Acompanhe. E essa declaração de utilidade pública aos corredores, né, de Jacareí, Paulinho, vai ser muito importante, eu tenho certeza, e nós temos que reconhecer pessoas assim. É igual foi falado, o Itamar passava correndo na rua, as pessoas falavam assim, lá vai Itamar, parece um doido. Parece um doido, aquele cabelão, né? Passava correndo com aquele cabelão e jogando para o lado. Mas o Itamar, ele fez a parte dele, né? Fez a parte dele, deixou um legado e sempre temos que deixar o lado bom para que as pessoas lembrem de cada um de nós. Então, Paulinho, parabéns aí pelo projeto, né? Parabéns, já vou votar favorável, com certeza, porque não tem como ser contra, né, um público desse que corre pela nossa cidade. E, correi por nós, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a falar com o prefeito Celso Florencio. Bom, Celso, temos alguns outros assuntos, né, que a população tem muito interesse, né, de ter novas atualizações. Um deles é sobre o hospital municipal, né? Temos novas informações, alguma previsão? A gente está com o projeto executivo sendo licitado, então é um trabalho bastante difícil, técnico, né? Porque precisa projetar todo o hospital com as redes, tubulações. A gente espera que esse ano ainda a gente consiga licitar a obra de fato. Então é uma promessa que a gente vai cumprir de entregar o Hospital Municipal para Jacareí e também a gente tem trabalhado bastante dentro da Santa Casa, porque quando a gente fala do Hospital Municipal, tem a licitação do projeto executivo, o projeto executivo, a licitação da construção, a construção em si. A gente estima que desde o início até o final vão uns 4, 5 anos, que é a média do que o Estado constrói os hospitais regionais que tem construído. Então a gente não pode deixar que saúde espere. E a gente tem trabalhado muito na Santa Casa para aumentar o número de vagas. Só que, como eu disse no começo, só de leitos de enfermaria adulto a gente conseguiu esse ano e no ano passado aumentar em 40%. 40% de leitos de UTI adulto. A gente sabe que ainda falta leito, por isso que precisa do hospital municipal, mas a gente também não pode ficar esperando a construção do hospital municipal para ter leito para as pessoas, porque as pessoas estão precisando de saúde agora. Quantas pessoas estiveram no UPA e ficaram aguardando 2, 3, uma semana,
né, 3 dias, uma semana, para conseguir a transferência para a Santa Casa, porque não conseguia uma vaga, né? Então a gente trabalhou muito para, dentro da estrutura existente da Santa Casa, a gente já conseguir viabilizar esse aumento de leitos, para na sequência, quando a gente tiver o nosso hospital municipal, aí ter 100% de conforto de atendimento do munícipe. Bom, e sobre a Santa Casa, né? Você prorrogou, né, a intervenção da prefeitura nela. Atualmente vai até junho, né, desse ano. Existe alguma expectativa? Vai ter mais uma prorrogação ou vai ser encerrado? Não, dentro da Santa Casa a gente já conversou inicialmente com a Irmandade, e estamos também conversando com o Ministério Público para a gente fazer tudo que tem que ser feito para a municipalização da Santa Casa. Então a gente vai municipalizar a Santa Casa e vamos construir o hospital municipal. Ou seja, o Jacareí vai sair de nenhum hospital municipal para 2, porque a gente vai municipalizar a Santa Casa. A Santa Casa ficou 25 anos sobre intervenção. A Irmandade, hoje, eu acho que ela cumpre um papel extremamente importante de controle externo, de direcionamento, mas a gestão hospitalar, que é feita 100% com recursos do município, se a gente retira o município da Santa Casa hoje, a Santa Casa quebra, porque hoje grande parte dos recursos que são empregados lá, você tem 60% que vem do município, 30% que vem da União e 10% que vem do Estado. Então, se a gente tira o município da Santa Casa, a Santa Casa não consegue ter sustentabilidade financeira. Então a gente já informou eles, estamos nas tratativas para a gente fazer o processo de municipalização. Deve ser um processo de 1 a 2 anos, independente, para a gente conseguir. E aí eu queria até deixar um recado para todo mundo da Santa Casa que está nos ouvindo, não vai ter demissão nenhuma, nesse processo de municipalização, muito pelo contrário. Para a gente continuar garantindo atendimento de qualidade para as pessoas de Jacareí, que são feitos por esses funcionários da Santa Casa, para os médicos, enfermeiros, auxiliares, toda a equipe da Santa Casa que presta um excelente atendimento. A Santa Casa, quem passa pela Santa Casa sempre elogia todo o tratamento. A gente precisa dessas pessoas. A gente vai fazer um processo de municipalização entre esse ano e o ano que vem. Então é um processo que provavelmente tem algumas questões que precisam ser judicializadas para que possa ter segurança jurídica para todo mundo, para a prefeitura, para a Irmandade, para os funcionários, mas garantir para todo mundo que todo mundo vai ter o seu emprego e garantir para o jacareense que ele vai continuar tendo o tratamento adequado como hoje ele tem na Santa Casa. Bom, Celso, agora mudando de assunto, indo agora para o IPTU, que é um assunto que no início do ano a população tem essa preocupação em pagar. Aqui na cidade tivemos esse atraso no envio dos carnês. O que aconteceu? Olha, a gente está desde dezembro solicitando o envio aos Correios, então a gente tem todas essas tratativas. O Correio precisa homologar e fazer a entrega, não pode ser feita por outro órgão, então não posso imprimir, precisa ser feito pelo Correio, até porque o Correio tem fé pública, Então a gente conseguiu que os Correios fizessem uma força-tarefa, e aqui eu agradeço todos os funcionários do Correio, que assim que eles conseguiram fazer toda a parte interna de homologação, de impressão, eles fizeram uma força-tarefa para conseguir entregar na casa das pessoas. Muitas pessoas podem estar ainda recebendo só o carnê do IPTU e a taxa de lixo ainda não chegou, então é por conta dessas questões junto ao Correio, e por isso a gente prorrogou o prazo de vencimento. A gente sabe de todo esse transtorno que gera, para que as pessoas possam ter tempo de receber o seu carnê. Então a gente prorrogou até dia 23 de abril para todo mundo pagar com desconto e sem multas e juros. Então a gente sabe que todo ano tem essa turbulência, alguns municípios tiveram problemas ainda maiores, muitos municípios nem colocaram no Correio o carnê. Aqui a gente optou por colocar o carnê no Correio. Infelizmente não chegou no prazo que deveria chegar, mas a gente prorrogou até dia 23 de abril para não ter multas e juros com esse atraso que houve na entrega. E nesse ano, depois de alguns anos congelado o valor do IPTU, tivemos um pequeno reajuste, Por que esse reajuste? É só uma correção desses outros anos ou teve algo a mais? Não, teve só a correção inflacionária, não foi a correção de todos os anos, foram dos 2 últimos anos, foi só a correção inflacionária, não demos um aumento de IPTU, foi apenas a correção da inflação que passou dos outros anos. Então, o valor do carnê que todo mundo está chegando, não está vendo que não tem um valor exorbitante, não tem um valor muito maior, é o valor da correção que precisa ser feito. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas tem obrigado o município a fazer isso. Então, a gente tem que seguir algumas regras impostas pelo Tribunal de Contas, que tem apontado em todos os relatórios
do não repasse da inflação no IPTU, então a gente optou por fazer até para não gerar nenhum problema junto ao Tribunal de Contas. E, né, além do carnê, existem outros meios que as pessoas podem buscar, né, o carnê físico, né? Tem os meios digitais, né? Quais são esses? Exatamente, você pode ir pelo próprio celular, pelo WhatsApp, 39559000, que é a Jaque, entra no WhatsApp, pede o seu carnê via WhatsApp, pelo site da Prefeitura, e também a gente tem diversos pontos para impressão desse carnê, seja no Atende Bem aqui no Paço Municipal, no SAI também tem a impressão de carnê, no Bom Prato tem impressão, nas subprefeituras. Então a gente colocou uma equipe espalhada por toda a cidade para que a gente sabe que as pessoas ficam ali, e nem sempre a informação de que o prazo foi prorrogado, que as pessoas vão conseguir pagar até 23 de abril, chega a informação para as pessoas. Então a pessoa que quer ali o seu carnê já pode se direcionar a esses pontos ou também pelo site, mas acredito que a maior parte já recebeu dentro da sua casa. Perfeito, Celso. Peço licença, a gente já retorna à nossa conversa. Há quase 2 décadas, os doutores coloridos levam alegria e acolhimento à comunidade. Para celebrar a data, o grupo realizou um evento especial e apresentou o projeto da nova sede. Confira na reportagem. A noite do dia 26 de março foi de comemoração para os doutores coloridos. O grupo celebrou 18 anos de atuação em Jacareí com um evento especial no Hotel Ibis, que reuniu os integrantes e autoridades do município. Foi em 2008 que o sonho do João começou a ganhar forma. E ao longo dos anos, o projeto se expandiu para asilos e escolas com atividades culturais e educativas. Olha, eu estava falando agora há pouco, é um processo. O que é gostoso é o processo. Então, um processo de 18 anos é uma caminhada, a gente sempre vê como desafio, nunca vejo problema, são desafios. E a cada ano aparecem desafios novos, né? Então, isso é que é gostoso, a gente poder sonhar. Eu sou um sonhador, eu continuo sonhando e vamos sonhando e fazendo as coisas acontecerem. As primeiras visitas foram no Hospital São Francisco e, desde então, o grupo tem levado conforto e acolhimento aos pacientes internados. É um trabalho divertido, mas é um trabalho muito sério, né, ao mesmo tempo, porque você entrar no quarto de uma pessoa que está doente, né, às vezes numa situação delicada, o acompanhante. Então, assim, tem todo um preparo, um cuidado, né, e que a gente sempre tem muito essa preocupação. Então, conversamos com eles, tudo, e o piloto aconteceu, né, e não só deu certo, como perdura aí os 18 anos, né. Então, assim, é um projeto assim que a gente não vê mais o hospital sem eles. Onde a gente encontra no corredor relatos de pacientes, de médicos, inclusive, que falam que como o humor, né, ajuda realmente na recuperação. Durante a comemoração foi apresentado o projeto para a nova sede da instituição. A iniciativa, de autoria do prefeito Celso Florencio, foi aprovada por unanimidade na Câmara e prevê a destinação de um terreno de 1.000 metros quadrados no bairro Vila Branca. Eu até fico muito feliz de poder votar, ter podido votar a favor desse projeto. Eu conheci Doutores Coloridos desde o início, no início de tudo, eram apenas 2 palhaços, o João e o Nil. E hoje vê esse projeto crescendo, agora a Casa do Amor, hoje é o lançamento do projeto A Casa do Amor, né? Um projeto importantíssimo, ainda sabemos que o Hospital São Francisco hoje principalmente é uma referência em oncologia, em atendimento infantil também da região, então acolhe pessoas de todos os lugares aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e as famílias acabam necessitando de um lugar para ficar, né? Não tem esse acolhimento do hospital. A Casa do Amor já atendeu mais de 2.000 famílias e, com a nova sede, a expectativa é de ampliar o atendimento. A Casa do Amor ela acontece já há quase 10 anos, uma casa alugada perto do Hospital São Francisco e a capacidade máxima são 4 famílias por vez. Então a gente não consegue atender o Hospital São Francisco. E a nossa esperança é que nós possamos construir essa sede maior, essa casa de hospedagem maior, com 16 leitos aproximadamente, que a gente possa atender o São Francisco e também os outros hospitais aqui de Jacareí. Que como o hospital atende cidades do Litoral Norte, Caçapava, Jambeiro, né? E às vezes lugares até distantes, acontece, né, de atender pessoas de outros estados, está passando por aqui, tem alguma intercorrência. Então, assim, hoje essa casa, que já faz 10 anos, né, atende os acompanhantes dos pacientes. E acontece muitas vezes de ficar meses na casa,
porque atende não só acompanhantes familiares de pacientes de oncologia, como também as mães que estão com os bebês na UTI neonatal, que estão com os bebês na UTI pediátrica, as crianças, né, na UTI pediátrica. Então, assim, é um conforto e uma segurança para esses familiares que, assim, é uma coisa menos para se preocupar. Os doutores coloridos já percorreram mais de 6 estados brasileiros, além de Bolívia, Chile e Haiti, levando sempre alegria e solidariedade a quem mais precisa de apoio. E voltamos a falar com o prefeito Celso Florencio. Bom, Celso, a gente está chegando já no final da nossa conversa, né? Bom, e esse final de semana, como a gente falou lá no começo, é aniversário da cidade, né? Jacareí está completando 374 anos. Eu queria saber qual que é a programação que a prefeitura preparou para a população. Bom, com muita alegria a gente fala do aniversário da nossa cidade. O aniversário da nossa cidade cai na Sexta-feira Santa, dia 3 de abril. Então, no dia 3 a gente não tem nenhuma atividade em respeito à Sexta-feira Santa, mas no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, a gente vai ter uma programação bem extensa no Parque da Cidade. A partir das 17 horas, no sábado, a gente começa com a nossa orquestra, do Maestro Maurinho, sempre um show, um grande espetáculo, né? E na sequência o show Mulheres, que são mulheres da nossa cidade, que cantam MPB, vão fazer o show que recentemente fizeram no teatro, com o teatro lotado, e agora vão fazer no Parque da Cidade, no aniversário da nossa cidade. E no domingo, a festa continua, a partir das 18 horas, com o Thales Wellington, e na sequência, o grande show do Fala Mansa, para todo mundo se divertir e curtir o aniversário da nossa cidade. Bom, Celso, eu agradeço a sua presença aqui hoje, sua participação, e deixo espaço para suas palavras finais. Queria aqui aproveitar, falando do aniversário da nossa cidade, dizer o quão grato e honrado eu me sinto à frente do executivo da cidade que me elegeu. Então, queria aqui desejar a todos os jacareienses uma comemoração, que seja muito feliz a comemoração do aniversário da nossa cidade e que a gente continue tendo uma prosperidade e um desenvolvimento com o que o jacareiense tem de melhor, que é a sua competência, o seu caráter, o seu espírito de comunidade. Então, deixar aqui um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo e que a gente possa comemorar juntos o aniversário da nossa cidade. Perfeito, Celso. Muito obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.